programa 40 Minutos está no ar. Um programa que busca resgatar a história da Tríplice Fronteira através de seus cidadãos. O entrevistado de hoje é o Dr. Adir da Rocha Saldanha, que veio para Foz do Iguaçu em 1976. Doutor Adir, o senhor está pronto para voltar ao passado, para mostrar os acontecimentos da sua época? Sim, mas um prazer muito grande. Eu gostaria que o senhor falasse da onde o senhor veio e por que escolheu Foz do Iguaçu. Vamos começar por aí. Bom, inicialmente, o meu boa noite a todos os telespectadores da Foz TV. É um grande prazer e até emoção que aqui eu estou para relembrar aqueles velhos tempos quando aqui cheguei em 1976. Eu nasci no Rio Grande do Sul, em Bagé. Meu pai era militar, viemos para o Paraná, moramos em Castro, isso na década de 50. Mais tarde eu entrei na Força Aérea, fiz escola militar, escola de sargentos, me especializei em mecânica, mais tarde em mecânica de jato. E ao mesmo tempo em que eu trabalhava naquela ocasião em Recife, eu estudei medicina, terminei o curso e vim para o Paraná novamente. Sim. E cheguei aqui em Foz do Iguaçu em 1976, depois de ter passado pela SUCAM, onde eu fui diretor do distrito de Maringá. Inclusive, quando eu vim para Foz do Iguaçu, já conhecia Foz do Iguaçu, já tinha muitos amigos aqui. E acompanhei o início do desenvolvimento dessa região, o início da Itaipu, quando nós tínhamos asfalto apenas na Avenida Brasil, para o Paraguai e para as cataratas. Doutor Adir, o nome dos seus pais e de que origem eles eram? Meu pai era do Rio Grande do Sul, descendente de espanhóis e portugueses. Mário Francisco Saldanha, minha mãe descendente de espanhóis, Enédia da Rocha Saldanha, nasceram no Rio Grande do Sul. Eu falei eles eram, mas eles estão vivos ainda ou não? A minha mãe está viva ainda, tem 80 anos. Meu pai faleceu muito jovem, teve um problema de um aneurisma traumático, praticando equitação no Exército, ele era militar, faleceu aos 40 anos. E por que essa mudança? O senhor declarou que estudou mecânica de jato. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso e por que essa mudança de mecânico para médico. Quando eu terminei o segundo grau, na época, o curso científico, o curso de medicina é um curso difícil de entrar e difícil de concluir, de seguir o curso, porque naquela época, e hoje ainda, quem faz medicina não pode trabalhar. E a minha mãe era viúva de militar, nós éramos 4 irmãos, ela não ganhava o suficiente, eu comecei a trabalhar aos 14 anos, mas o salário também não era um salário que, nem o emprego nem me dava direito de cursar uma faculdade de dia. Então eu resolvi fazer um concurso para uma escola militar e seguir carreira. Esse era o meu pensamento. Mas chegando no Nordeste, durante o curso na escola militar, já com os colegas, eu já consegui descobrir que no Nordeste era fácil de estudar, principalmente os militares que faziam mecânica, porque trabalhavam por escala e tinham tempo de fazer faculdade de dia. Que cidade do Nordeste? Aí eu escolhi, quando terminei o curso, escolhi Recife. Sim, o senhor saiu de Bagé? Não, saí de Bagé, meu pai veio para o Paraná. Sim. Nós ficamos aqui em Castro, depois ele faleceu, viemos a Curitiba, que um irmão meu entrou no colégio militar, e por coincidência, esse meu irmão estudou no colégio militar junto com o nosso futuro prefeito, Dr. Paulo McDonald, na época. Foi aluno do colégio militar também. Estando em Curitiba, é que eu resolvi entrar na Força Aérea para seguir carreira militar, porque eu não tinha a chance de fazer medicina. Mas lá, chegando no Nordeste, depois descobrindo que lá era mais fácil de estudar por causa da escala de serviço, eu fiz vestibular e, felizmente, passei, terminei o curso e voltei para o Paraná. Sim. Aí o senhor veio para o Paraná, mas especificamente Foz do Iguaçu? Não, para o Paraná, eu fui trabalhar no norte do Paraná, tinha uns amigos em Assis Chateaubriand, trabalhei um pouco em Assis Chateaubriand, Umuarama. E aí entrei, fiz concurso para a SUCAM, o atual FUNASA, que na época tratava as endemias rurais do estado, malária, febre amarela, estosomose.
E aí eu assumi Maringá, que era um distrito que cobria até essa região. Aí eu encontrei alguns amigos lá de Umuarama e de Jardim Alegre, onde eu tinha trabalhado também um pequeno espaço de tempo, e que me convidaram para vir para Foz do Iguaçu, porque Foz estava no início do desenvolvimento, e o Hospital São Vicente, que atualmente chama-se Internacional, está até fechado, precisavam de médicos. Médicos que tivessem uma boa vivência interior. Naquela época nós tínhamos que fazer tudo, não só ginecologia ou clínica, nós tínhamos que fazer tudo, cirurgia, até UTI. E aí eu saí da SUCAM e vim contratado por esse hospital para exercer, na realidade, a função de médico. E logo entrei também na Itaipu. Eu trabalhava no hospital e trabalhava na Itaipu, mais especificamente no canteiro. A sigla no ambulatório SUCAM é Superintendência? Superintendência de Campanhas de Saúde Pública. De Saúde Pública. E o senhor foi diretor da SUCAM? Fui diretor da SUCAM. E fazia a fiscalização aqui na dos fronteira? Postos da fronteira. Isso antes de vir para cá, porque aí eu pedi demissão da SUCAM, trabalhei 2 anos na SUCAM e vim trabalhar especificamente no hospital. Isso foi antes de 76? Antes de 76. Isso foi meados de 74. De 74. E aqui eu cheguei em agosto de 76. O que era seu serviço, assim, especificamente aqui na fronteira? O que o senhor fazia? Na SUCAM nós fazíamos vacinações em toda a região, inclusive vacinamos todos os funcionários da Itaipu. Sim. Fazíamos vacinações de febre amarela, exames de tracoma, que tinha muito tracoma, aquela tipo de uma conjuntivite nos olhos, e pesquisa de larvas em rios e em pequenos açudes, para ver se descobrimos xitosomose. Tinha xitosomose, mas não da região. Pessoas que vinham do Nordeste, de Minas principalmente, com xitosomose. Tinha até um foco grande na região em Guaíra. Xitosomose, filariose em alguns casos, mas em geral era febre amarela, doença de Chagas também, e o tratamento na época ainda de malária. Não tinha mais malária, mas depois até voltou um pouco. Mas nós mantínhamos umas equipes em todas as regiões capturando os mosquitos para pesquisa e tratando aqueles que vinham de fora. E qual era o surto que havia mais na época aqui, que o senhor acha que predominava a região da Tríplice Fronteira? Não, de endemias a malária já está praticamente erradicada. Aqui o problema mais era ainda aquelas doenças comuns, verminose, principalmente verminose, porque Foz do Iguaçu, a região de água tratada era só o centro praticamente. Eu mesmo, quando aqui cheguei, eu morei na Vila Holanda e era água de poço. Sim, e não havia tantos problemas, né, que nem hoje, que a maioria das águas estão contaminadas. Não havia problema, inclusive a água de poço era água boa. Sim. Então, doenças mesmo aqui na fronteira, muito poucas. Pouca e verminose. Nessas fiscalizações que o senhor fazia aqui na região da Tríplice Fronteira, tinha apoio dos países vizinhos? Precisava? Vocês tinham contato com eles? Não, nós tínhamos apoio, inclusive trabalhávamos com alguns médicos paraguaios, porque eles também tinham interesse em estudar possíveis endemias, essas doenças endêmicas da região, mas no Paraguai havia muito pouco, muito pouco. Alguns casos de leishmaniose também não existiam, porque depois, porque os mosquitos, os transmissores existiam, mas não existiam mais doentes. Depois, com aquele afluxo de pessoal para Itaipu, vieram algumas pessoas contaminadas por malária, porque malária a pessoa às vezes tem e não sabe. O paciente tem, pensa que ficou curado, veio muita gente do norte, do nordeste, de regiões onde tinha malária, e aí teve até alguns casos de malária na região. Mas havia apoio, sim. Nós trabalhávamos em conjunto. Doença de Chagas não tinha aqui, né? Vinha de fora. Era de isso? Fora. A doença de Chagas existia o teatomínio, né, que é o bicho barbeiro, mas não existia contaminado. Foram raros casos e mais próximo de Maringá, Londrina. Xitosomose existia próximo de Maringá, não existia aqui. Sim. Aqui praticamente não existiam doenças. Febre amarela já estava erradicada. Febre amarela, pelo que se sabe, se existe, é silvestre. Ainda que atua só na região silvestre, atuando mais em macacos, mas nos seres humanos aqui não existiu mais. Doutor Adir, o senhor chegou aqui em 1976. O senhor já veio com a formação de médico, né? E onde o senhor começou a sua atuação aqui? Foi em alguma clínica, um hospital? Como que foi isso?
É aqueles casos que aparecem assim, que o destino nos traça inesperadamente. Em Jardim Alegre eu conheci um paraibano, doutor Heleno, que trabalhou aqui, e nós trabalhamos juntos dois meses, operávamos muito lá. Depois ele saiu, foi para Ivaiporã, eu entrei na Sucam, e um belo dia vim para uma reunião aqui na Itaipu, justamente para tratar esses casos, dessas doenças que existiam muito, e eu encontrei aqui na Avenida Brasil, numa lanchonete. Ele disse: não, venha para cá, nós estamos precisando de um médico aqui que opere, que, como eu já disse, naquela época tinha que fazer tudo. E o dono do hospital, que é o falecido Dr. Manuel, estava terminando o Hospital Internacional, antigamente São Vicente. O hospital dele funcionava precariamente ali onde hoje é o Hospital Novo Cataratas, que era antiga, foi Maternidade Iguaçu, mas naquela época chamava São Vicente. Aí eu conversei com ele, ele disse: não, venha, no que terminar o hospital, você venha para cá. E uns 4 meses depois ele me contratou. Eu ofereci um bom salário, eu vim e comecei no Hospital São Vicente. Naquele tempo nós trabalhávamos praticamente 24 horas. Nós éramos poucos médicos e um atendimento muito grande, porque a cidade cresceu de uma hora para outra, assim, os médicos não davam conta, os que já existiam. Aqui na época tinha poucos médicos, tinha o doutor Alfredo. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, do doutor Adir. Agora nós vamos para o comercial e daqui a pouco voltaremos com o doutor Adir sendo entrevistado pelo programa 40 Minutos. Fique com a gente. O programa 40 Minutos está de volta. Hoje entrevistando o doutor Adir da Rocha Saldanha. Doutor Adir, o senhor estava contando para a gente que quando chegou em Foz do Iguaçu, começou no Hospital Internacional Antigo São Vicente. Como que era aquela época e a quantidade de médicos que existiam, se era suficiente para atender a demanda da nossa região? Naquela época, quando eu aqui cheguei, o número de médicos na cidade é muito pequeno. O Hospital Internacional mesmo, Antigo São Vicente, tinha o Dr. Manuel, o Dr. Heleno, um pediatra, depois foi embora, o Dr. Paulo César, o Dr. Melvino, que era um capitão do batalhão, e na Santa Casa eram poucos. Dos antigos, hoje nós temos ainda o Dr. Guilherme, o Dr. Silvio Cury, pai do atual Dr. Silvio Cury, o Dr. Edir, que era anestesista, o Dr. Alfredo, que era ortopedista do Hospital Internacional, por sinal um dos maiores ortopedistas que eu já conheci, operava inclusive coluna. O Dr. Pérez, que ainda está na cidade até hoje trabalhando. Enfim, éramos muito poucos. O Dr. Macedo, falecido Dr. Macedo, pediatra, éramos poucos e tínhamos que dar conta, porque o número de pessoas que procuravam os hospitais, as clínicas, era muito grande. Sim. Itaipu estava iniciando, tinha poucos médicos ainda. Então nós tínhamos que fazer muitas vezes até a cirurgia e às vezes até a anestesia, porque os anestesistas às vezes estavam ocupados em outras cirurgias e aparecia uma cesariana de urgência, faqueado, muito balhado na época também, começou a dar muita briga. Havia muitas brigas finais de semana, porque Foz do Iguaçu tinha, os mais antigos se recordam, os bailões. Tinha um bailão famoso, era ali no Trevo. O Trevão? O Trevão. E a peãozada da Itaipu, final de semana, saía, se excedia um pouco nas bebidas, brigavam. Então nós tínhamos muitos casos de cirurgias finais de semana. E os médicos, de fato, nós trabalhávamos demais. Às vezes virávamos à noite e no outro dia tínhamos que trabalhar. E eu logo depois comecei a trabalhar também na Itaipu, então era uma correria. Todos nós trabalhávamos assim naquela época. Até que depois, com o tempo, foram chegando os novos médicos. Aí já foi havendo alguma modificação. Mas a correria naquela época era muito grande. Nós não tínhamos tempo. De ficar sem almoço era normal. Não só comigo, mas quase todos os médicos aqui passavam, às vezes, trabalhando o dia todo, correndo dentro do hospital, fazendo apenas lanche. O Hospital São Vicente tinha, inclusive, uma lanchonete dentro que fornecia almoço, até um almoço rápido, que muitas vezes não dava tempo. E havia os contratos de consultas com o INAMPS, o tal INAMPS, que eram os que pagavam a Previdência. Então, nós tínhamos que dar conta daquele número de consultas. Era normal o hospital atender consultas até 8, 9 horas da noite.
E como o senhor avalia a qualidade do atendimento daquela época em relação a agora? A qualidade era praticamente a mesma. E interessante que naquela época, por incrível que pareça, o médico tinha, mesmo com um número exacerbado de consultas, mas como éramos poucos, havia um contato mais contínuo com o paciente. Porque hoje existe já muitos especialistas, então o médico consulta hoje com o clínico, passa para o especialista, aquele às vezes passa para o outro. Então o atendimento era um atendimento bom, era de razoável para bom. Sim. Como ainda hoje continua sendo. Porque houve uma queda na quantidade de hospitais, talvez, depois, agora estão tentando recuperar. Houve... Depois, o grande problema da medicina foi quando entrou o SUS. Sim. Porque aí os valores para o SUS caíram muito. Veja, a Santa Casa antigamente, e o próprio Hospital São Vicente, atendia o INAMPS e particulares. O movimento de particulares era muito grande também. No Hospital São Vicente era praticamente igual, o hospital vivia lotado. Mas o valor que entrava do INAMPS cobria os gastos do INAMPS. Depois de um certo tempo, quando foi transformado em SUS, os valores já não cobriam mais. Tanto que hoje a Santa Casa, que atende praticamente SUS, pelo que eu soube, a prefeitura injeta em torno de 700 a 800 mil reais por mês para cobrir o déficit. Na época, o INAMPS cobria isso, não havia subvenção por parte da Santa Casa. Então, o que houve mesmo na região medianeira, alguns hospitais deixaram de atender o SUS, porque hoje o SUS é deficitário. Todo hospital que atende SUS, ele acaba sendo deficitário, a não ser que ele tenha outros convênios que cubram o déficit do SUS. Então, houve uma queda, de fato, nesse número de leitos durante o período. O senhor chegou a ser diretor do INAMPS e, nessa época, o INAMPS conseguia dar conta de tudo, tinha um atendimento bom e o pagamento era relativamente bem? Eu fui diretor do posto de consultas do INAMPS, hoje ali onde é o SUS, ali na Avenida Paraná. Para os hospitais, o pagamento tinha aquele atraso de praxe, sempre 60 dias, mas pagavam o custo dos internamentos. Tanto que eu disse, não havia déficit. Agora, quanto ao número de consultas, o INAMPS não dava conta, então ele contratava, ele credenciava médicos na cidade. Havia um atendimento para o INAMPS. O que aconteceu depois é que o SUS incorporou os carentes, quer dizer, aqueles que não pagavam INAMPS. Esses eram atendidos antes pelo posto. Agora, há uma ressalva aqui. Em Foz do Iguaçu, naquela época, os carentes que eram atendidos nos postos eram muito poucos. Algumas pessoas que moravam em favela, porque Foz do Iguaçu praticamente sobrava emprego. Aqui ninguém ficava sem trabalhar. Uma empregada doméstica ganhava no mínimo 2 salários mínimos na época, ou mais, algumas bem mais. Eu lembro que a primeira vez que eu vim em Foz do Iguaçu, o falecido capitão Acácio, estava dizendo que a prefeitura tinha perdido inúmeros funcionários, porque eles saíram da prefeitura e foram trabalhar na Itaipu, quando a oferta de salários era muito maior. Então, naquela época não existiam carentes. Então, o INAMPS praticamente resolvia o problema das consultas, ainda com os credenciados. Depois que veio o SUS, muitos desempregados, muitas pessoas vieram não encontrar empregos. Aí inchou muito essa massa humana que procuram os postos. Desde então é que começaram a ter falta de médicos, falta de consultas de médicos também e excesso de pacientes. Doutor Adir, com a criação do SUS, então, houve uma queda no atendimento das pessoas? Houve uma queda grande. Queda a que o senhor atribui isso? Houve Foz do Iguaçu, primeiro aconteceu no Brasil todo. O governo encampou todos os carentes e jogou no SUS, mas inclusive não aumentou os valores e não aumentou o número de guias. E Foz do Iguaçu ainda teve um problema sério. Foz do Iguaçu, até a época que eu fui secretário, o IBGE dizia que Foz do Iguaçu tinha, lembro até hoje, 119 mil habitantes. Foz já estava com 180 a 200. E tinha, naquela época, 250 mil brasiguaios. Hoje dizem que está em torno de 500 mil. Então, além desse problema dos valores, do número de médicos, ainda houve o problema, e há o problema em Foz do Iguaçu de excesso de pacientes não catalogados pelo Ministério da Saúde, porque
eles consideram que os brasiguais não fazem parte de Foz do Iguaçu, além dos pacientes de cidades vizinhas. O senhor pode dizer o quanto o SUS paga para cada médico, cada consulta e algumas coisas mais, operações, apenas para que o telespectador tenha uma base? Atualmente, porque faz uns 6 anos que eu deixei de atender o SUS, mas eu tenho, pelo que eu tenho ouvido aí, uma consulta agora está em torno de R$10, até 3 anos atrás estava em torno de R$2. E dá um exemplo de uma cesariana, em valores brutos, está em torno de R$120, R$130. Lembrando que aí depois tem desconto de imposto de renda na hora dos pagamentos para os médicos. Um médico ganha, então, hoje, que há 3 anos ganhava R$2, hoje ganha 10 e tem o desconto ainda de imposto de renda. Não existe o desconto de imposto de renda, Sim. que é o 27,5% de praxe, que a maioria dos médicos, quase 100% pegam, porque no Brasil quem ganha acima de R$2.100 paga 27,5% de imposto de renda. Tá bom, doutora Adira. Agora nós vamos para os comerciais e voltaremos daqui a pouco. Fique com a gente. O programa 40 Minutos está de volta. Hoje entrevistando o doutor Adir da Rocha Saldanha. Doutor Adir, o senhor já trabalhou também na Itaipu. Como que era esse seu atendimento? Como que era seu vínculo e fala um pouco sobre essa época. Eu já estava há 2 anos trabalhando no Hospital São Vicente e aí surgiu uma oferta muito boa para trabalhar na Itaipu. Então eu fiz um acordo com o hospital, eu trabalhava de manhã na Itaipu, eram 8 horas, mas eu trabalhava 4 horas e cobria a diferença em plantão noturno e plantão final de semana. E à tarde trabalhava no Hospital Internacional, antigo São Vicente. E fui contratado, na época, eu e mais alguns médicos, para trabalhar no canteiro, no ambulatório do canteiro, que na realidade era um mini hospital. Lá nós tínhamos sala até de cirurgia de emergência naquela ocasião. Se fazia até em casos de necessidade, assim, intubação, traqueostomia, o que precisasse. Porque às vezes vinham, não sempre, mas de vez em quando nós tínhamos acidentados graves. Então, eu trabalhava uma parte na Itaipu e uma parte à tarde no hospital. Só explicando para o telespectador o que é intubação e esse nome técnico. Intubação é quando um paciente chega, por exemplo, traumatismo craniano, chega desacordado, sem respirar, se coloca um tubo na laringe, pela boca, e com um balãozinho e um respirador automático para que ele respire automaticamente enquanto estiver desacordado. E a traqueostomia é aquela cirurgia que se faz aqui em casos graves, de traumatismos grande, com o paciente aspira, às vezes, alimento, se faz um orifício aqui, coloca um aparelhinho, e é por ali que se aspira e se injeta oxigênio. Passa a salvar a pessoa dessa maneira. Se faz hoje nas UTIs. Certo. Naquele tempo nós fazíamos no ambulatório da Itaipu, no ambulatório no canteiro, o paciente era colocado imediatamente na ambulância, já nessa situação. Pelo rádio já era avisado o hospital da Itaipu, que na época era o Madeirinha, e lá uma equipe já aguardava esse paciente chegar para uma cirurgia já de maior porte. Na época, diz que haviam muitos acidentes na Itaipu. O senhor sabe de casos de pessoas que desapareceram, esse tipo de coisa, que existe um comentário que muitas pessoas não chegavam a voltar na época que trabalhavam no canal. O senhor tem alguma coisa a falar sobre isso? Na época se fazia muita... A maior parte era invenção, porque nós ouvimos aqui, eu que morava na cidade, nós ouvíamos histórias, diz que morreu muito peão lá, uns falavam até emparedado no concreto. Isso na realidade nunca houve. O número de acidentes fatais na Itaipu, pelo porte da obra, dizem que foi um dos menores do mundo. Os acidentes fatais eram poucos. E quando ocorria, geralmente era por, eu diria até um descuido do operário. Nós tivemos vários. Por exemplo, uma ocasião, um operário ficou dormindo dentro de aquelas caçambas de terex. Terex é
aqueles caminhões grandes que carregavam aquelas pedras para fazer aquela barragem de pedra e terra ao redor da usina. E um operário muito cansado, porque eles trocavam muito turno, ficou dormindo lá dentro e numa caçamba que tinha pedra, que ia ser jogada eles iam subir e jogar lá em cima para ir fazendo. Então esse operário foi jogado com pedra e tudo, quer dizer, ele só acordou acho que quando estava sendo jogado. Veja o estado de cansaço que esse operário estava. Outra ocasião, já quase no final, eu lembro, eu estava saindo de um plantão de manhã, foi mandado cortar um braço lá onde corriam aquelas caçambas que jogavam o cimento gelado, o concreto gelado, porque aquele concreto era gelado, para curar mais rápido. E quando não tinha mais utilidade, mandaram cortar aqueles braços. E o operário, ao invés de sentar no início e cortar para cair a outra parte dentro, ele sentou na parte que ia cair. E ele mais um, e outro ficou serrando. Esses caíram dentro, nunca esqueci isso. Foi mais um erro de cálculo deles e foram tragados. Isso em cima da barragem não deu tempo de... Serraram a parte que ia cair. A parte que eles estavam sentados. Eles não perceberam. Não perceberam. Isso aí E faleceram. Faleceram. Teve dois, eu lembro bem, porque um dos rapazes, o pai trabalhava também. O pai desesperado no ambulatório, querendo saber notícia. E não foram provavelmente encontraram depois. Eles passaram por dentro da turbina. E esse operário que foi jogado da caçamba, onde havia pedra, ele foi resgatado? Não, esse não faleceu. Ele ficou bem machucado, porque as pedras eram grandes, caíram por cima dele, mas ele ficou uma temporada internado e saiu bem. Sim, então essa história de que os operários sumiam é um mito que o senhor não... Não, isso não é verdade. Não é verdade. E eu tive no auge da construção do que eles chamavam de buracão, naquela época. Inclusive, uma vez descemos, tinha uma gaiola, que já aconteceu ter que atender, operário bem ferido, lá dentro. Nós descíamos aquela gaiola no guindaste até lá embaixo. Eu uma vez desci junto com o enfermeiro, até lá para socorrer um operário que estava muito machucado, aplicar morfina. E, no fim, nós descemos pensando que íamos ter que fazer respiração, aparelhamento nele, não precisou, ele foi resgatado com a gaiola novamente até lá em cima e foi para o hospital. Mas essas histórias que contavam na época não era verdade. É mais boato que corria. Folclore dos peões. Sempre eles diziam, muito peão abandonava a obra, recebia pagamento, isso era comum, desapareciam, mas porque eles voltavam embora. Abandonavam por quê? O senhor sabe? Não, o motivo deles... Primeiro porque era na Itaipu, o operário trabalhava. Não é como na construção civil, que o operário trabalha, senta um pouco, descansa. Quem já construiu sabe que o nosso pedreiro nem sempre ele trabalha às 8 horas. Né? Ele procura sempre dar um jeitinho. Lá não, lá tinha o operário, tinha o peão, como eles chamavam, tinha o feitor, tinha o encarregado. Ali era um ambiente assim militar. Lá se cumpria horário mesmo, não tinha meio de escapar. Então, muitos deles, quando recebiam o pagamento, para não dar o aviso prévio, eles iam ter que pagar para sair, então eles desapareciam com o pagamento e, quer dizer, praticamente eles não perdiam nada e não pagavam o que deveriam. Mudando de assunto agora, em 1993 o senhor foi secretário de Saúde. O senhor acredita que fez uma boa gestão? O senhor tem alguma coisa a falar sobre essa época? Bom, eu considero que pelos valores em dinheiro da época, eu acredito que eu fiz uma gestão boa, no mínimo razoável. Primeiro porque a nossa gestão, naquele um ano, eu fiquei praticamente 1 ano e 4 meses, foi uma gestão um pouco difícil, porque Foz do Iguaçu, nós estávamos batalhando para que não chegasse a cólera, aquela doença que já tinha chegado em Paranaguá, e no Rio de Janeiro, em algumas cidades por Santos, em algumas cidades portuárias. E felizmente conseguimos fazer bloqueios e exames, enfim, tudo que era possível na época, e felizmente não teve. Foi encontrado até o vibrião. Foi encontrado essas bocas de lobo de esgoto ali, descendo já perto da barranca do rio, mas não a doença. Explicando o que é vibrião? O vibrião o vibrião cólera é justamente a bactéria que transmite a cólera, que é aquela diarreia violenta e que chega a matar às vezes em poucas horas. E aqui, graças a Deus, não houve. Nós mantivemos um número de consultas, internamentos,
para a época, bem, quer dizer, não houve, vamos dizer assim, nada que lesasse a saúde da população. Fizemos aquilo que foi possível e, agora, claro que a saúde, nós precisaríamos muito mais dinheiro, muito mais medicamentos. Aí eu vi, nessa ocasião eu vi o que é o serviço burocrático. Quem está fora, às vezes no órgão público, critica muitas vezes sem saber. Porque eu também antigamente eu pensava, mas por que não resolve isso? Aí que eu vi que quando se faz uma licitação para medicamento, essa licitação vai para o departamento de compras, tem lei para colocar em edital, depois tem que esperar, tem que ter dia para abrir as licitações, alguns entram com recurso, porque acham que podia cobrar menos, etc. Então aí é que eu vi o quanto o serviço burocrático, que é o sistema burocrático da nossa nação, nos prejudica. Eu aprendi, por exemplo, que eu diria hoje, um gerente de órgão público é obrigado a comprar, muitas vezes, um equipamento ruim, porque a lei diz que ele tem que comprar o mais barato. Tudo isso foi na época do prefeito Dobrandino, Gustavo da Silva. Eu gostaria que o senhor falasse também como o senhor chegou a ser vereador em Foz do Iguaçu. Assim, nessa ocasião que eu fui secretário, eu tinha me candidatado a vereador e tinha ficado suplente. Então, fiquei secretário 1 ano e meio e depois, como um vereador saiu deputado, outro vereador foi chamado para outro cargo, eu era o segundo suplente, aí eu subi e fui vereador 1 ano e 6 meses, mais ou menos. E foi uma experiência boa também na Câmara. O senhor chegou a criar algum projeto? Não, eu tive um projeto que eu fiz, mas não chegou a ser aprovado, porque havia outros projetos de mais interesse do órgão público. Eu tinha um projeto para desfavelamento, que não fui eu que inventei, eu apenas copiei de um projeto que tinha sido levado a termo numa cidade do Uruguai, que no Uruguai era uma favela pequena, porque eles quase não têm favelas. Certo. Um projeto interessante que eu apresentei lá, que no Uruguai eles fizeram um projeto onde existem lotes na favela, uma favela pré-fabricada. No caso aqui seria para a transferência dos favelados da beira do rio ali perto da ponte. E no Uruguai eles fizeram uma favela com lotes pequenos, mas com ruas. Por que ruas? Porque se um dia tiver um criminoso, um traficante lá e alguém denunciar, diz, olha, é no barraco tal da rua tal. Então a polícia tem por onde entrar. Já nessas favelas que crescem ao bel prazer deles, não existe nem rua. Quer dizer, a polícia nem consegue entrar, não tem jeito de entrar. E a água também, que não sei se muitos sabem, mas tem favelas que tem água e eles deixam a torneira aberta o dia todo, que na realidade quem paga é a sociedade toda. E lá eles tinham uma favela como se fosse uma válvula que tem que fazer força para ela abrir. Quando você solta, ela fecha. Também constava nesse projeto, mas esse projeto nem foi aprovado, porque logo eu saí, houve algumas mudanças, depois o prefeito Dobrandino criou aquela Vila C nova, se não me engano, que depois certo. O prefeito da Ijó. Mas fizemos alguns projetos de aumentar a subvenção para a Santa Casa também. Doutor Adir, o nosso tempo está se esgotando. O senhor gostaria de complementar alguma coisa? Não, dizer que foi um prazer muito grande estar aqui conversando com você e com os telespectadores, né? E agradeço essa oportunidade e desejo a todos uma boa noite e felicidades a todos. E espero também ver outros antigos pioneiros também contando as suas histórias aqui. É sempre bom a gente relembrar. Ótimo. O programa 40 Minutos termina aqui e não percam o próximo programa que vai levar você de volta ao passado junto com um novo entrevistado. Não perca!